Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para revelar um livro que eu tenho verdadeiramente admiração, que é a Pista e Sofia. Aqui está a edição que eu possuo e vamos falar sobre ela. Então, não se esqueçam de que nós temos na plataforma do Hotmart a nossa obra, que é a Jornada Arquetípica a um preço acessível e dividido em parcelas. É bastante útil porque ensina o segredo de viver. Então, estamos também, está em andamento agora a segunda obra, que seria a Alquimia. Então, feita essa introdução, vocês podem nos ajudar comprando e também terão uma obra de valor. São 15 anos de estudo colocados ali. Vamos ao nosso texto para poder torná-lo acessível a todos. Então, o que se conhece como Pista e Sofia é um texto bastante discutido, porque é a história de Jesus. E a história de Jesus é um tema muito controverso. Um casal de pastores presbiterianos chamados Mark Prophet e Margaret Clark Prophet sustenta que Jesus foi retirado da cruz antes de morrer. Portanto, vai contra tudo aquilo que o cristianismo apresenta. Esse casal diz que uma prova indubitável é um túmulo que eles acharam no Tibete, onde está escrito na laje Profeta Issa. Issa seria o nome equivalente ao aramaico Jesus no tibetano. Já a corrente ortodoxiana não entra nos detalhes dos profetas. Então aqui estamos os dois livros do... Vamos para a nossa câmera. Aqui estão os dois livros. Karma e Reencarnação, de Margaret Prophet e Mark Prophet. E aqui está a Doutrina Secreta de Jesus, os anos ocultos de Jesus, agora só dela. Ele morreu e ela colocou aqui. Então, são esses os livros que apresentam Jesus como tendo sido roubado pelos amigos da sua cruz antes de morrer e levado para o Tibete, onde morreu com 60 anos, com esposa e filho. Bom, essa é uma das discussões sobre o tema Jesus. Continuemos. Agora, existe ainda outras obras que falam sobre Jesus, principalmente a corrente rosacruciana. Essa é muito parecida com o cristianismo ortodoxo. Então, ortodoxo quer dizer que a igreja apresenta. Nós temos aqui do Spencer Lewis, ambas as obras. Uma é a Doutrina Secreta de Jesus e a outra é a Vida Mística de Jesus. Então, ambas obras são recomendáveis, fazem parte da biblioteca rosacruciana e difere da versão dos profetas. Por quê? Porque considera Jesus como sendo nascido dentro de nós. Não é tanto a questão do Jesus nascido fora de nós, na manjedoura, mas a questão do nascimento do Jesus do Cristo interno. De qualquer maneira, é uma visão muito interessante, já que não adianta ele ter nascido fora se ele não nasceu dentro de você. Então, recomendamos. Então, essa corrente dos rosacrucianos, chamada corrente do cristianismo esotérico, é um nome que cabe à facção heterodoxa, inclusive a mim. Ou seja, eu sou um cristão esotérico. Quer dizer, sou independente da biografia do Rabi, como está no livro canônico ou nos evangelhos, ou do Papa de Roma. Já Eliphas Levi nos apresenta, diferentemente do que está aqui nós temos aqui, então, portanto, os livros chamados canônicos, sinopse evangélica, que tem os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e essa é a versão canônica, ou seja, aquilo que a Igreja Cristã apresenta como oficial. Então, Eliphas Levi nos dá uma versão que é menos conhecida, e nessa versão ele apresenta na sua obra chamada O Livro dos Espíritos, está vendo a Eliphas Levi, na página 19, ele dá a história de Jesus, mas segundo
um anônimo, tá vendo? Ó, Sefer Toledot Yeshua é o nome. É um inimigo de Jesus e contemporâneo dele. Viveu no ano 35, ou seja, 2 anos depois que Jesus morreu. Então é anônimo e ele só revisa nos dá aqui, né? E esse inimigo de Jesus, então, nos dá a sua versão. Nessa versão, ele diz que, ele cita que Jesus viveu, né? Foi contemporâneo dele, portanto, Jesus morreu e ele escreveu o livro 2 anos depois, e data do 1º século. Portanto, o Sefer Toledot Yeshua, na verdade livro Sefer Toledot da geração Yeshua de Jesus, ele afirma a existência do mestre Galileu. Portanto, os acadêmicos que dizem Jesus nasceu, não nasceu, viveu, não viveu, não estão com nada, porque é só ler o livro daqui de o Sefer Toledot, que é do inimigo de Jesus, e vão ter a certeza de que ele viveu. Aqui o inimigo diz que ele viveu. Então, se o amigo diz, eu não acredito. Mas se o inimigo diz, sou obrigado. Mas diz que ele é fruto de um estupro, e a outro inimigo de Jesus, também é dado aqui no mesmo livro, mas bem mais à frente, chamado Rabino Jequiel. Então, Rabino Jequiel apresenta Jesus como sendo uma aberração, porque está ardendo em fezes e de corpo e alma nos excrementos do inferno. Porque ele dividiu Israel em 2 metades, né? Portanto, os ortodoxos judeus, que professam a fé mosaica, e os seguidores do caminho, que é assim que começavam. Jequiel é da Idade Média, portanto, lá pelo ano 1000 e por aí, e coloca Jesus no inferno. Portanto, é uma visão extremamente diferente do cristianismo esotérico, quer rosacruciano, quer do Mark Prophet e quer da visão dos canônicos. Esse ódio, portanto, se justifica porque Jesus dividiu a comunidade judaica. Mas, de qualquer maneira, afirma que ele existiu. Então, mais uma vez, vamos aqui chamar o meu queridíssimo Matias, né? Jonathan Matias, que é acadêmico, professor de história, laureadíssimo, mas diz que não se tem certeza que ele existiu. Flávio Josefo, que é contemporâneo de Jesus, não o conheceu pessoalmente, mas viveu na Galiléia, em Jerusalém, no tempo de Jesus, e ele foi adotado por Tito, quando Tito cercou Jerusalém, ele se rendeu e colocou-se sob a proteção de Tito. E Tito, então, o adotou como filho, porque ele era profundo conhecedor de história dos judeus, e Tito admirava muito o povo judeu. Apesar de ter incendiado o templo, foi acidentalmente, mas a revolução de Simeão Bar Coqueba, então obrigou ele a destruir Jerusalém, e nessa batalha o templo foi incendiado. Então, a obra de Flávio Josefo é conhecidíssima, chama-se Testemunho Josefino, a parte em que Jesus é dada por Flávio Josefo como homem bom. Flávio Josefo é o nome verdadeiro de um judeu que se rendeu, porque Vespasiano e Tito disseram: quem sair antes de nós entrarmos em Jerusalém tem garantia de vida, e seus bens serão depois totalmente devolvidos, e voltará à sua vida. Mas, como Josefo conhecia demais a cultura judaica, e Tito era admirador da cultura dos judeus, então o adotou, levou para o seu palácio romano, onde ele veio a vida de Nabobo, né? Foi adotado como filho do imperador, do imperador romano. E o que é que Flávio José fala de Jesus? Fala que Jesus era um homem bom, angariou vários seguidores e discípulos que afirmavam ter ele ressuscitado 3 dias após sua morte. Assim, o Josefo dá muito parecido a sua versão com a versão original, a versão canônica, né? Quase não há diferença. Mas acontece que os inimigos de Jesus acharam que deviam fazer alguma coisa para desmoralizar o testemunho josefino.
E o que é que fizeram? Disseram que alteraram a obra de Joséfo, ou seja, foi adulterada, sofreu uma inserção e ali colocaram que Jesus era um homem bom e que viveu e que ganhou discípulos e que os discípulos eram que ressuscitou. Só que há mais de 5.000 exemplares da obra de José espalhados pelo mundo romano. Ou seja, Roma foi um império do mundo antigo e a obra de Joséfo foi editada por Tito, imperador romano, e há mais de 5.000 exemplares. Ora, seria, acho, humanamente impossível adulterar todas essas versões. Ainda mais que a igreja oficial, então, encontrou, né, uma versão copta, portanto, completamente distante do Império Romano, né, não sei exatamente, copta é no Egito, né, e que tem a mesma a escrita, ou seja, o mesmo suposto erro, o que é impossível. Então, essa versão estava desaparecida, ninguém conhecia, e ela traz exatamente aquela mesma passagem que José coloca nas suas 5.000 versões, ou seja, 5 versões não, 5.000 edições. Então, é muito difícil, além de modificar 5.000 livros espalhados pelo Império Romano, ainda havia uma obra em copta, no Egito, e traz a mesma coisa. Mas a obra, por excelência, a maior de todas sobre Jesus, entre os apócrifos, que não é apócrifo, quer dizer, não é aceito pela igreja oficial, é a nossa famosíssima Epístola Sofia. Aqui nós a temos, né? Então, ela fala sobre Jesus. Então, o personagem principal de Epístola Sofia é o nosso Jesus Cristo. A Epístola Sofia, aqui essa edição é a mais cara, é a mais bela, é a mais luxuosa, né? Foi traduzida por Samuel Aumoriot e o livro sagrado dos gnósticos do Egito. Então foi escrito em copta, originariamente, e mostra assim o retrato segundo a noção que não é apoiada pela igreja, mas é o mesmo Jesus que nós conhecemos, ou seja, seria um homem digno, honesto e que fez coisas incomuns. Isso a Epístola Sofia afirma. Isso, inclusive, que ressuscitou dos mortos. Então, a Epístola Sofia é um livro que, apesar de não ser canônico, está muito próximo, porque afirma que Jesus foi crucificado, morto, sepultado e depois ele ressuscitou dos mortos. Então, é uma versão que nós achamos muito, muito parecida e a ela vai a nossa simpatia. Então, assim, nós temos esse livro notável que tem uma história muito bonita e muito complicada. Vamos ao nosso texto? Vamos. O texto diz o seguinte: não difere, então, em muitos pontos, a Epístola Sofia, né, dos evangelhos canônicos. O ponto divergente maior é o tempo vivido por Jesus com seus discípulos. Depois da sua morte, nos canônicos, aqui, Jesus fica apenas 50 dias. Na obra gnóstica, que é a Epístola Sofia, ele fica 10 ou 11 anos. Então, o tempo é muito maior. 50 dias, aqui, né, onde depois vem Pentecostes, de Penta, 50, e aqui 11 anos. Mas diz que ele morreu na cruz, depois ressuscitou. Portanto, que ele é divino. Ele tem capacidade divina, porque ressuscitar não é para qualquer um. E tem 5 cópias apenas. Então, a Epístola Sofia original só tem 5 cópias. Os estudiosos datam do período entre 250 a 300 anos depois de Cristo. Portanto, bastante mais distante do que o Sefer Toledot de Yeshua, que diz que Jesus era filho bastardo de uma mulher que era boa, era pura, mas que foi estuprada. Então, ali, na Epístola Sofia, estão os principais ensinamentos gnósticos de Jesus transfigurado. Ele se mostra aos apóstolos ressuscitado, portanto, Maria Madalena, ou de Magdala, Maria Mãe de Jesus e Marta. Ressuscitado, portanto, ele está em corpo glorioso, passou supostamente 12 anos falando com seus discípulos, chegando melhor sua doutrina. É o que o Rosa Cruz, então, dá detalhadamente na versão que nós temos aqui, que
é das edições Rosa Cruz. Então, ressuscitado, e o rosacrucianismo não diz que ele ressuscitou, diz apenas que ele nasceu dentro de nós, ou seja, o espírito dele ressuscita dentro de nós, não fora. De qualquer maneira, a Pisofia é o maior e mais conhecido livro gnóstico. E para ela vão todas as correntes, ou a maior parte das correntes gnósticas. A sua versão principal perde-se na Noite dos Tempos, ou seja, é muito antiga, mas o códice mais conhecido é de Berlim, encontrado em Nag Hammadi, onde Cristo ressuscitado, transfigurado, explica os segredos que os apóstolos têm que conhecer para fazer os milagres que ele faz. O texto é bastante obscuro, porque apresenta chaves, ou seja, símbolos que são difíceis, e a versão a cópia quase completa é em siríaco, já não é em copta. Foi encontrado em 1909. Em 1773, já tinha sido encontrado no Egito um antigo manuscrito copta, ou seja, em copta e em siríaco são os mais antigos. O em siríaco é em 1909, portanto recente. Em copta, em 1773. Ficou conhecido como o manuscrito levado por um museu britânico, Codex Askenavianus. E aí, no Museu Britânico, ele foi colocado à disposição dos estudiosos, onde foi objeto de estudo e até hoje está lá diversos pesquisadores. Esse manuscrito, de autoria desconhecida, portanto, perde-se na Noite dos Tempos, chamado O Livro do Salvador, por muitos gnósticos, ou A Doutrina Secreta do Salvador, apresenta Jesus como Salvador do mundo, ou então o nosso Redentor, ou então aquele que nos deu a capacidade de conseguir vencer a nossa parte perversa e má. Pisofia, portanto, é muito especial. Possivelmente datada do século III, o que é que ela tem de tão diferente e que chama tanta atenção? Contém os ensinamentos de Jesus de Nazaré, aquilo que deu aos seus discípulos no manto das ovelhas já ressuscitado. Nessa grandiosa obra, conta-se que ele ressuscitou dos mortos, coisa negada por alguns, mas passou 11 anos discorrendo com seus discípulos, instruindo-os sobre seus ensinamentos, que não foram revelados até então, e fala sobre 24 mistérios, apresentados através da jornada da Pisofia. O que é Pisofia? É uma figura feminina, que personifica o princípio anímico de cada um de nós. A diferença, portanto, nos rosacrucianos, ele está nascido dentro de nós. Ressuscitou, morreu, sim, ressuscitou dentro de nós. Na Pisofia, ele ressuscita dentro e fora de nós. E fica, portanto, fora, com os apóstolos, que fazem um ciclo em torno dele, e ele ali vai ensinar aos discípulos preferidos dele, Maria de Magdala, Marta, Maria, mãe dele, e aos principais apóstolos, aos 11 apóstolos a que Judas foi o traidor. Então, em última síntese, podemos então admitir que a Pisofia está em harmonia com os evangelhos canônicos, praticamente, mostrando um Jesus que possui poder, que é verdadeiramente divino. Logicamente, as duas versões têm pouquíssima diferença. E vai aqui a nossa simpatia e a nossa admiração para esta obra notável, traduzida por Samuel Almeor, e aqui está a versão ortodoxa. Aqui é heterodoxa, ou seja, a igreja não aceita. Aqui a ortodoxa são aquela que a igreja aceita. Nós lemos ambas e damos valor a todas as duas. Então, chamado, portanto, Evangelho do Salvador, também conhecido como fé consciente ou fé solar. Então, assim, aquele que conhece a Pisofia tem uma fé mais profunda, né, porque ele fala dos mistérios, dos arcontes, ele fala dos grandes mistérios, que são 11. E ele termina se desvestindo da sua veste, do seu corpo carnal,
e vai até o primeiro mistério, ou seja, ao Pai Todo-Poderoso, que mora no primeiro mistério. Então ele sobe ao céu. Isso está completamente de acordo com os evangelhos comuns, os evangelhos canônicos. Sentado à direita do Pai, de onde virá julgar os vivos e mortos. Então, é poderoso, é bom, fez milagres, viveu. Então, o Jonathan Matias, você não está com nada, é só olhar a Epistofia, você vai encontrar, portanto, um livro que não concorda com a versão dos canônicos, mas que diz quase a mesma coisa. Então, vamos estudar, Jonathan, e vamos deixar de ser judeus, judaizantes, e vamos apresentar então a noção. Mas você é livre para ser o que quer. Assim, minha gente, nós apresentamos a vocês essa obra notável para a qual conflui a maioria das correntes gnósticas, e eu não tenho exatamente a mesma opinião, contudo tenho um grande respeito. E o meu amigo Mariano Soltis, né, me ensinou a respeitar cada corrente gnóstica. Mas foi uma coisa bela, né, que ele fez. Ele tem uma didática muito, muito boa, e apresentada do ponto de vista dele. O nome é Mariano Soltis, é um homem culto, erudito, e que tem uma linguagem muito suave, fala com muita mansidão. Eu estou tentando imitá-lo, estou tentando não ser tão emocional, tão emotivo, né, deixar de falar de maneira emocional, porque Mariano é um exemplo de um erudito, de um intelectual, de um sábio. Então, aqui nós vamos, e ele perfila a Epistofia. Ele defende a Epistofia. Então, Mariano, aqui vai a minha admiração, tanto por você, quanto pelas obras, e quanto pela minha visão, que se ampliou, graças ao diálogo feito contigo. Assim nós terminamos, aos 22 minutos, aí esse vídeo vai ser editado, e vai ser colocado aqui alguma coisa. O nosso técnico, o Richard, vai fazer isso, mas é importantíssimo que todos conheçam a Epistofia. É uma obra apócrifa, ou seja, não coincide com os evangelhos canônicos, mas tem os principais dados. Jesus é divino, Jesus nasce, vive, faz prodígios, é crucificado, ressuscitado e fica 11 anos com os apóstolos no Monte das Oliveiras, rodeado por eles, para explicar todos os seus mistérios. Ou seja, quem ele é verdadeiramente. Transfigurado, porque o corpo ressuscitado tem uma capacidade, não, São Tomás diz que é impossível saber como é Jesus ressuscitado, só quem viu. Então, até essa ressurreição de Cristo, que é negada por muitos, diz que ele é divino, e diz que ele subiu ao céu, onde está sentado à direita do poder, que é chamado aqui o primeiro mistério. Então, assim, nós temos aqui, apresentamos o livro gnóstico mais conhecido e mais famoso, que é a Epistofia. Espero que tenham gostado, e vocês deem o seu like e façam seus comentários. E vamos em frente, vamos ver qual será a próxima obra que merecerá a nossa atenção, sempre respeitando a preferência de vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo, e curtam essa leitura. Vale a pena. Quem puder comprar o livro, compre e leia. O Mestre Valentim é o autor da versão mais conhecida, mas existem versões mais antigas e mais modernas. Até o próximo.